Imagina abrir uma caixa que contém tudo de bom e tudo de ruim que você possa imaginar. Agora imagina que você foi proibido de abri-la. O que você faria? Pois essa é a história de uma das lendas mais fascinantes da mitologia grega. A história de Pandora, a primeira mulher e da caixa que mudou a humanidade para sempre. E se você acha que conhece essa história, prepare-se, pois o que vamos revelar agora no Caverna X vai desafiar tudo o que você pensa sobre destino, curiosidade e esperança. O que você está prestes a ouvir não é somente um mito, é uma advertência, um eco distante do tempo em que os seres humanos e os deuses caminhavam em solo vizinho, tecendo juntos o destino da humanidade. No coração desse tempo circulava uma história que nem poesia ousava registrar. Um segredo contado lá das pedras de Delfos aos portos fervilhantes de Atenas. Bardos e velhos sacerdotes mencionavam em tons baixos um objeto amaldiçoado, pequeno, discreto à primeira vista, mas que continha em si o poder de subverter o mundo. Um presente dos deuses, porém camuflado de armadilha. Uma caixa, ou urna, que aos olhos dos mortais parecia inocente, mas que aberta seria capaz de espalhar tragédias por céus e terras. E este segredo jamais deveria ser aberto. Ao redor desse mistério, como a lua girando em torno da terra, está Pandora, uma criação sem igual, forjada com a beleza e a astúcia dos próprios deuses. Seu nome cruzou os séculos, recitado entre dentes fechados, como se apenas pronunciá-lo já trouxesse má sorte. Pandora não nasceu do ventre de nenhuma mortal. Sua existência foi escrita antes do primeiro suspiro, e cada detalhe, da pele ao brilho dos olhos, foi esculpido por mãos divinas. Dizem que desde o instante em que se ergueu, nenhum destino jamais foi realmente seu. Admirada por todos, temida por muitos, carregava consigo um fardo tecido por orgulho e vingança de seres imortais. Cada olhar lançado era um teste, cada palavra, uma isca. Os deuses, sempre atentos, sempre pacientes, observavam, mudos. O momento se aproximava. Em breve, a união de beleza e tragédia romperia o frágil equilíbrio entre homens e deuses. Mas afinal, o que havia dentro da caixa? Para compreender esse segredo, precisamos retornar ao instante primordial, voltar à origem de Pandora, à escultura viva, forjada pelo etéreo capricho dos deuses. A criação de Pandora, a beleza forjada pelos deuses. A imortalidade dos deuses costuma ser narrada com grandiosidade, mas sua verdadeira força está nos detalhes. E Zeus, rei do Olimpo, conhecia cada um deles. Ele olhou para a terra e, com um mover sutil de seus pensamentos, decidiu que era hora de agir. Os mortais haviam abusado de sua generosidade, roubado segredos, afrontado limites, acreditando-se próximos demais da essência divina. Era preciso restaurar o equilíbrio. Foi então que Zeus proferiu a ordem: façam-na perfeita. As palavras ecoaram pelas colunas brancas do Olimpo, descendo como trovão entre as nuvens. Cada deus receberia um papel no desígnio, cada talento divino, uma parcela de si na obra. Foi Hefesto, o artífice dos céus, quem tomou para si a tarefa de dar nascimento ao corpo. Em sua forja fumegante, entre labaredas e martelos, ele escolheu o mármore mais puro, uma pedra de brilho delicado, mas cuja força não se veria em nada feito por mãos humanas. Golpe a golpe, esculpiu traços que mesclavam graça e resistência, pés firmes, cintura elástica, mãos que pareciam acariciar o próprio vento. Quando Hefesto terminou, Pandora permanecia imóvel, bela e silenciosa como uma estátua em um templo. Era a promessa do sublime ainda sem vida. Foi Afrodite, deusa do desejo e da beleza, que se aproximou em seguida. Ela passou os dedos pelos traços perfeitos de Pandora e, com um sopro sutil, infundiu no mármore a centelha do encanto.
Os olhos receberam o brilho azul marinho do mar Egeu ao amanhecer. Os lábios, o tom das ameixas maduras no verão. Com um toque leve, espalhou sobre a pele o aroma das flores mais raras do Olimpo, tornando-a irresistível até para os próprios deuses. Ares, senhor das batalhas, inclinou-se, observando aquela figura recém-moldada. Colocou no peito de Pandora uma fração de sua bravura. Não a fúria insana dos guerreiros, mas a coragem silenciosa que faz alguém permanecer em pé quando tudo ao redor anuncia a queda. Em seguida foi a vez de Atena. Ela tocou a fronte de Pandora e, com um gesto rápido, ofereceu-lhe a chama da inteligência. Não seria uma peça ingênua no jogo dos deuses e homens. Ela teria raciocínio ágil, perspicácia, a capacidade de ver através das máscaras. Por fim, aproximou-se Hermes, o mensageiro. Em suas mãos, brindes ambíguos, a língua ligeira e o dom da persuasão. Bastaria um sorriso, uma palavra pronunciada no momento certo para que multidões se curvassem ou se rebelassem. Feito isso, Zeus ergueu a palma e soprou sobre a criação, ordenando que a vida florescesse ali onde só havia matéria. Foi nesse instante que Pandora inspirou seu primeiro fôlego. Não era mera carne. Ali residia a mistura impossível entre perfeição e perigo, beleza e morte, dom e condenação. Os deuses recuaram, fascinados e cautelosos. Sabiam que, naquela figura aparentemente inocente, plantavam um destino cujo desfecho ninguém ousaria prever. Pandora abriu os olhos e viu pela primeira vez o céu do Olimpo. Seu olhar refletia uma mistura de surpresa e serenidade, como alguém que sabe, sem entender, que não pertence exatamente a lugar algum. Sentiu-se observada, julgada, admirada, mas também usada. Seu nome já circulava entre os deuses antes mesmo que ela tivesse tempo de conhecê-lo. Nos corredores do Olimpo especulavam, seria ela instrumento de tragédia, redenção ou algo completamente novo? Nenhum deus ousou responder. Afinal, criar Pandora era mais do que conceber um ser belo, era atiçar um incêndio de consequências imprevisíveis. Enquanto Zeus preparava o próximo passo, Hermes observava, intrigado. Afrodite sorria levemente, como quem gosta de ver seus dons confundindo destinos. Ares admirava a centelha oculta no olhar de Pandora, imaginando que batalhas ela seria capaz de enfrentar. Atena, porém, em silêncio, já antevia as perguntas que a recém-criada traria ao mundo. Perguntas perigosas até mesmo para os deuses. E assim, comadora do próprio destino, Pandora se viu cercada de intenções contraditórias. Sabia que sua perfeição era, na verdade, uma armadilha, que sua liberdade começava e terminava conforme os caprichos daqueles que a criaram. Seu papel ainda não estava claro, mas pouco a pouco a caixa sussurrava seu chamado. Mas para compreender o que aconteceria com a humanidade e com Pandora, primeiro seria preciso seguir seus passos, entender seu olhar recém-lançado ao mundo divino, e ver como beleza e perigo são faces da mesma moeda. O Olimpo estava em silêncio, exceto pelo sussurrar dos ventos que serpenteavam entre as colunas de mármore. Os deuses estavam reunidos no grande salão, assistindo pela última vez à obra que haviam realizado juntos. Pandora a observava de longe, suas mãos entrelaçadas, como quem avalia uma joia, mas também como quem não confia totalmente no presente que acaba de ser dado. Zeus, sempre no centro, sorriu satisfeito. Ele sabia que ali, diante dos olhos dos imortais, estava mais do que uma simples mulher. Pandora era uma resposta, uma lição encapsulada em carne, ossos e uma dose generosa de astúcia divina. Hermes foi o primeiro a se aproximar de Pandora, com aquela sua típica leveza, batendo os pés suavemente no chão de nuvens. Ele lhe entregou uma pequena caixa. Não explicou. Apenas sorriu, piscou
e voltou ao seu lugar entre os outros deuses. Ao redor, os olhares se alternavam entre julgamento e expectativa. Pandora permaneceu serena. Ainda não sabia quem era, ou para que havia vindo, mas sentia a atenção se concentrar sobre ela como uma tempestade prestes a desabar. Do lado de fora do salão, Apolo tocava uma melodia suave, aparentemente alheio ao desenrolar das coisas, mas seus olhos atentos traíam seu interesse. Afrodite comentou, baixinho, o quanto Pandora fora agraciada com charme e beleza. Atena riu, porque sabia muito bem que, para sobreviver entre mortais, Pandora precisaria de algo além de um rosto bonito. Depois de tudo decidido, Zeus se levantou. A sala ficou em silêncio. Era o momento da descida. Hermes, responsável pelas travessias, segurou Pandora pelo braço, pronto para guiá-la ao mundo dos homens. O olhar de Pandora cruzou o de Atena, que lhe estendeu um pequeno véu. Não se esqueça, para olhos atentos, tudo há de ser revelado, murmurou. O céu do Olimpo foi se abrindo, dissolvendo-se numa cascata de luzes. Hermes guiou Pandora para o limiar entre dois mundos. Ela se sentiu leve como uma pena, como se fosse um pensamento que vagueia antes de adormecer. E assim começou sua descida, suave, mas inevitável. Ao tocar o solo, Pandora sentiu uma estranheza. O ar era denso, o cheiro da terra estranho e vital. Não havia música, não havia vozes, apenas o vento e o soar de alguma coisa distante. Talvez o tilintar dos rios ou o canto de um pássaro curioso. Ela caminhou, ainda sem rumo claro, levando a caixa com firmeza. Cada passo era um fio invisível que a conectava ao propósito, embora ela ainda não entendesse qual era. Foi em meio a um campo, ao cair da tarde, que Pandora avistou um homem sentado próximo ao fogo. Ele parecia imerso em pensamentos, absorto em algo que fosse além do simples ato de existir. Era Epimeteu. Não tão notório quanto seu irmão, Prometeu. Epimeteu tinha um olhar diferente. Algo de melancolia, mas também de aceitação. Pandora se aproximou devagar, e ele levantou o rosto. Seus olhos refletiam certa surpresa. E um instante depois, admiração. Afinal, jamais vira alguém como Pandora naquele mundo. O diálogo começou hesitante, cheio de perguntas não ditas. Pandora, curiosa, quis saber quem era aquele homem que parecia tão à vontade entre bestas e árvores. Epimeteu, por sua vez, sentiu-se cativado pela presença de alguém que não fora forjado do mesmo barro que todos os demais. Os dias seguintes se desenrolaram como uma dança improvisada. Epimeteu apresentou a Pandora tudo o que conhecia do mundo. As árvores que falam baixinho ao entardecer, as pedras que guardam segredos, os rios que nunca dormem. Ele mostrou também as criaturas criadas por seu irmão, cada qual com seus dons e habilidades. Falava de Prometeu com respeito, mas havia uma sombra de ressentimento. Prometeu tinha dado aos homens algo proibido, e agora lá estava Pandora, a resposta dos deuses. Pandora não sabia o que dizer sobre seu passado, em parte porque não conhecia outra vida, em parte porque toda a sua existência parecia girar em torno daquele objeto entre as mãos, a célebre caixa. No entanto, há certos silêncios que dizem mais que 1000 palavras. Epimeteu, observador e paciente, percebeu logo que Pandora não era uma simples viajante. Algo nela anunciava que grandes acontecimentos estavam à espreita. Certa noite, ao redor do fogo, Pandora lhe perguntou por que vivia sozinho. Epimeteu explicou com serenidade seu papel no mundo, dador de dons que, por distração ou benevolência, já estavam esgotados. Tudo aquilo que podia oferecer à criação já fora concedido. Ele estava, de certo modo, esvaziado. Pandora, então, confidenciou a ele seu nome.
algo que parecia banal, mas que carregava o peso de sua origem. Pandora, toda dada. Quando Epimeteu ouviu o nome, compreendeu o absurdo e a ironia. Num mundo onde nada mais podia ser atribuído, ela aparece como o último presente, ou talvez o primeiro de uma nova era. Por algum tempo, os dois viveram juntos. Dividiam tarefas, risadas, silêncios. Pandora sentia uma estranha felicidade ao colher frutas com Epimeteu ou ao aprender o nome dos ventos. À noite, trocavam histórias, e Pandora se surpreendia em como o mundo dos homens era feito de perdas e pequenas descobertas. No entanto, a caixa, sempre presente, era como uma terceira presença entre eles. Epimeteu, a princípio curioso, respeitava o segredo. Pandora, por sua vez, sentia um puxão invisível, uma inquietação que crescia a cada dia. Eu perguntou: "O que carrega consigo, Pandora?" Ela hesitou. Disse ter recebido dos deuses, mas nada sabia de seu propósito. Epimeteu, sábio à sua maneira, aconselhou cautela. "Nem todos os presentes vêm livres de obrigações", disse ele, olhando para o fogo já baixo. O tempo passou, e a vida ganhou uma rotina suave, quase tranquila. Pandora sentia-se em casa, mas a sombra da caixa não cessava de persegui-la. Ela sonhava com o Olimpo, com rostos que agora lhe pareciam distantes. Os deuses, por sua vez, espreitavam de seu trono dourado, atentos ao que aconteceria. Sabiam que, onde estivesse Pandora, o destino dos homens mudaria para sempre. Hermes, vez ou outra, descia ao mundo disfarçado de viajante. Observava de longe, relatando ao Olimpo cada um dos pequenos acontecimentos. Os risos, as confidências, o olhar de melancolia de Epimeteu ante as dúvidas de Pandora. Foi numa dessas noites insones que Pandora compreendeu, de súbito, o que estava em jogo. A caixa não era apenas um presente ou uma armadilha, era escolha. E, acima de tudo, curiosidade. A vida entre Pandora e Epimeteu seguiu seu curso, marcada pela ternura, pela surpresa e pela incerteza. O mundo parecia suspenso, aguardando apenas o desfecho inevitável. No Olimpo, os deuses não falavam, apenas observavam. Eles sabiam que uma história, ao ser posta em movimento, não pode ser detida. E lá, aos pés do fogo, Pandora e Epimeteu teciam juntos o princípio de uma era, feita de perguntas, de esperanças e, claro, de segredos. Foi em uma madrugada, quando a chama do fogo quase se extinguia, que Pandora se ergueu do leito, incapaz de conter o fluxo das perguntas. Por que uma caixa lacrada? Por que o aviso? Por que, no fundo, em toda dádiva divina espreita uma cilada? Epimeteu sentiu o movimento, viu o vulto de Pandora parada frente ao objeto, iluminada pela auréola vacilante das brasas. Mas ele conhecia aquele olhar, não de temor, mas de busca. Não tentou detê-la. Em seu íntimo, sabia que nenhuma palavra poderia competir com o chamado do mistério. A tampa da caixa era leve ao toque, mas pesava como se contivesse o próprio destino do mundo. E então, num gesto inevitável, Pandora a ergueu. O tempo pareceu reter o fôlego. Da abertura, um vento áspero assobiou, como um grito antigo vindo das profundezas da terra. Do seu interior escaparam filamentos quase invisíveis, que logo tomaram corpo e nome. Primeiro veio o sofrimento. Não era uma criatura bestial, mas sim uma névoa densa, que se infiltrava onde antes só havia paz. Deslizava pelas frestas do lar, espraiava-se pelos campos, deixava seu peso nos ombros dos homens e mulheres. Logo atrás, a doença se arrastou. Tinha cheiro de enfermaria sombria, toque gélido e olhos fundos que não distinguiam culpados de inocentes. Entrou pelas cidades, pelos vilarejos, pelas casas, e nenhum mortal ficou imune à sua curiosidade cruel. Depois veio a discórdia. Ao contrário das anteriores, era vivaz e barulhenta. Agitava-se em gargalhadas cortantes, sussurrava meias-verdades entre vizinhos, separava amantes e irmãos com minúcia e paciência. De todas as pragas,
talvez fosse a mais engenhosa. Bastava um leve toque seu para que a unidade dos povos se convertesse em suspeita e ciúme. Vieram ainda o medo e a desesperança. O primeiro, um véu translúcido que caía sobre os olhos dos homens ao menor suspiro de incerteza. O segundo, um peso nos tornozelos que colava sonhos ao chão e esvaziava promessas. A miséria, a velhice, a tristeza desgarrada dos que sentem saudade do que nunca tiveram, cada mal ganhou seu formato, seu timbre particular, seu destino entre os vivos. E à medida que escapavam, os ruídos de alegria e leveza que Hermes vinha relatando ao Olimpo diminuíam rarefeitos e frágeis. Mas naquele instante, Pandora sentiu algo diferente. De dentro da caixa, depois da enxurrada de sombras, restava ainda um sussurro tênue. Hesitou, mas vencida pela compaixão, inclinou-se para ver o que resistia, tremeluzente ao fundo. Era Elpis, a esperança. Diferente dos males, a esperança não se impunha. Não tinha garras, nem dentes, nem sombra assustadora. Sua presença era um fio de luz que, uma vez percebido, jamais se desfaz completamente. Elpis não se lançou ao mundo como as outras. Permaneceu ali, mansa, na palma das mãos de Pandora, à espera de ser reconhecida. Epimeteu, vendo o desespero aflorar ao rosto da companheira, tocou-lhe o ombro. E juntos contemplaram a dança tênue daquele brilho resistente, quase tímido, mas incapaz de ser extinto. E foi nesse enlace silencioso, sem as promessas grandiloquentes dos deuses, que os dois entenderam. A esperança não foi dada como antídoto aos males, mas como certeza de que, mesmo no abismo, o homem nunca estará sozinho por completo. Hermes, de longe, sorriu. Entendia agora, melhor que todos, que os males que escaparam da caixa não eram meros castigos, eram companheiros inseparáveis da vida humana, inevitáveis como o ciclo das estações. Provariam, dia após dia, os limites da resistência, da compaixão, da vontade de permanecer de pé. Nas praças e nas esquinas, começou-se a ouvir lamentos pela doença que ceifava amigos, pela velhice inexorável, pelo medo de não encontrar abrigo diante da calamidade. Mas também surgiram novos ritos, a partilha do pão nos momentos de fome, o consolo diante do luto, a coragem de amar apesar da certeza da perda. Os deuses da Assembleia, enfim, permitiram-se um suspiro. Não houve risos nem brindes, mas entre si entenderam o valor do que haviam testemunhado. Pois desde o momento em que a caixa foi aberta, o mundo tornou-se mais humano, imperfeito, vulnerável, mas capaz de recriar sentido onde antes reinava a ignorância. Pandora sofria, sim. Chorava ao ver as dores se espalharem pelo mundo. Mas, em cada gesto de cuidado, cada palavra acolhedora, percebia que a esperança não era um prêmio injusto ou mero consolo dos fracos. Era, ao contrário, o segredo maior. A esperança nasceu exatamente quando todos os males pareceram insuportáveis. E graças a ela, a humanidade seguiria adiante, navegando entre marés de angústia, mas sempre avançando, guiada por um farol invisível. Pois se todos os fardos da humanidade nasceram com Pandora, também nasceu com ela a possibilidade de suportá-los. De longe, Hermes sorriu, porque sabia, enquanto houver esperança, a humanidade jamais se renderá. E o ciclo das estações seguiu seu curso, como a vida que, apesar das dores, sempre encontra um motivo para recomeçar. Deixe seu like, fortaleça a jornada e aguarde. Na Caverna X, o próximo vídeo sempre traz um enigma ainda mais profundo.